Oi, gente, boa tarde. Minha amiga Fernanda, a paz seja convosco, meu bem, seja bem-vinda. Fê, nós temos que combinar, eu quero que você entre aqui comigo ao vivo. Vamos ver se você consegue entrar amanhã. Não sei se está preparada para entrar hoje, mas eu queria muito que você entrasse e participasse com a gente também, tá? Eita glória! Esperando o pessoal acabar de chegar aí. 5:31, Efésios 5:31. Eita glória! Pronto. Mais uma segunda-feira abençoada, né, gente? Glória a Deus por todas as coisas. Nós devemos glorificar ao Senhor em todo tempo, saber que Ele é bom, tudo que Ele faz é bom. E nós estamos aqui nesse propósito, esse propósito onde nós temos ministrado os nossos corações, cada dia mais, para que o Senhor venha falar conosco, falar com as nossas vidas, né? Nos orientar, nos direcionar. E eu creio que grandes coisas Deus irá fazer por nós. Ele já está fazendo, com certeza, né? Só da dádiva que nós temos de estarmos aqui adorando o nome dEle, já é maravilhoso. Ele vem ministrando aos nossos corações, nos orientando, nos direcionando. Eu sempre digo isso, porque não é a nossa direção, mas é a direção do Espírito Santo. É do Espírito Santo, né? E eu quero, em nome de Jesus, eu quero ver com vocês, continuar aqui falando daquilo que Deus tem colocado aos nossos corações. Quem vai chegando aí, seja bem-vindo. Rosalina, Tia Vaninha também. Beijo, Tia Vaninha, saudades. E nós vamos, em nome de Jesus, nos orientar pela palavra, segundo a palavra. Semana passada nós começamos esse propósito novamente. O ano passado nós fizemos esse propósito e foi uma bênção, foi algo assim sobrenatural, né? Foi um mover de Deus. E eu creio que não será diferente. A palavra de Deus fala assim que nós temos que orar sem cessar. Né? É esse o direcionamento de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos orar sem cessar, que a gente continue buscando, clamando, sendo orientada pelo Espírito de Deus, para que a gente possa ter êxito em tudo aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Amém? E como eu disse, nós falamos semana passada, nossa primeira oração foi, nós oramos pela mente do esposo, depois nosso direcionamento foi pelos olhos, depois foi pelo quê? Pelos ouvidos, e por último foi pela boca, que nós falamos na sexta-feira, que é muito forte também, né? Como Deus ministrou nos nossos corações. Como Deus tem ministrado. Eu disse aqui, falei na sexta-feira, gente. Algumas pessoas me perguntam assim, pastora, por que orar por cada parte do corpo, né? E nós falamos na sexta-feira a respeito disso também, né? O nosso corpo ele tem que ser santo, ele tem que ser puro, né? Todo o nosso corpo. E eu quero também deixar uma coisa bem clara aqui para muita gente, que as pessoas falam assim comigo, olha gente, por que a pastora está direcionando tanto oração pelo corpo? E batendo muito isso na tecla. Porque o nosso corpo, gente, é templo do Espírito Santo. E tudo que é em nós tem que ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. E existem partes do nosso corpo que, infelizmente, por alguma situação, ou o inimigo, ou até mesmo a pessoa não consegue ter domínio. É igual quando eu falo a questão da língua. A pessoa não consegue ter domínio sobre a língua, né? Não consegue ter domínio sobre os olhos, né? E tanto é, gente,
que é uma coisa que o próprio Deus, Ele nos orienta. Ele nos orienta, né? Então, perdão, meu telefone tocou aqui. Então, nesse dia de hoje, nós vamos orar hoje o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Vocês vão falar assim, puxa vida, orar por essa parte? Sim, nós vamos orar pelo pescoço do cônjuge. E hoje não é só pelo pescoço do cônjuge, não. Hoje também eu quero bater muito na tecla para você orar pelo seu pescoço. Parece meio louco isso, né? Mas eu vou dizer para você uma coisa. O nosso mundo hoje, o mundo natural, primeiro ele é regido pelo mundo espiritual. Tudo que acontece em nossa vida primeiro, acontece no plano espiritual de Deus, né? Então é o seguinte, para depois acontecer no mundo natural. Quando nós estamos também falando de cada parte específica do corpo, nós estamos levando tudo para o mundo espiritual. Todo com o direcionamento do mundo espiritual. Quando eu falo da gente orar pelos olhos, pelos ouvidos, e hoje ainda mais pelo pescoço, um direcionamento todo espiritual, né? E antes da gente começar a ministrar essa palavra, eu quero que nós possamos orar para que o Espírito Santo venha nos direcionar, tá? Para que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar orientada pelo Espírito Santo, para que você possa pegar essa palavra, sabe? E essa palavra ser do Espírito Santo para o seu coração. Sabe por quê? Quem capacita o homem para todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui, não é porque eu sou a bambambam. Não, é tudo uma orientação do Espírito Santo. Amém? Então, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor agora para Ele direcionar essa palavra, para que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração. Para que você não venha receber uma palavra fraca, mas uma palavra viva, uma palavra rema, né? A palavra que penetra entre a divisão da alma e do espírito, que nos muda, que nos transforma. É essa palavra que Deus tem para te entregar nessa noite, tá? Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, ore junto comigo, se coloque na direção do Espírito Santo. Amém? Então, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado da nossa alma, Pai Santo, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, mais uma vez nesse propósito que nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, nesse propósito, ó Pai, de aprendermos a orar por cada parte do corpo do nosso cônjuge, Pai. Orar também pelas partes do nosso corpo, orientada pelo Teu Espírito Santo. Clamamos ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus. Me toma pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Que eu não venha falar nada de mim, mas tudo do Senhor. Eu peço ao Senhor que essa palavra, que agora que é como uma semente, possa penetrar em cada coração que está ouvindo essa live agora. Penetra em cada coração agora, Espírito Santo, com essa palavra. Prepare esse coração para que quando ela receber essa semente, ela possa dar frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? A gente estava aqui orando e o Espírito Santo falando comigo. Dar fruto. Sabe o que também é dar fruto? É você pegar a palavra, não ser só ouvinte dela, mas praticar a palavra, colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Amém? Então hoje, o nosso direcionamento por Deus é o pescoço. Pastora, por que eu tenho que orar pelo pescoço do meu cônjuge? Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O pescoço é algo que direciona quem? A cabeça. A cabeça do cônjuge, a sua cabeça, né? Quando uma pessoa ela estando de pé. Vou te dar um exemplo assim, só para você entender. Quando acontece um acidente,
e uma pessoa fala assim, nossa, a pessoa quebrou o pescoço. Você já teve essa situação assim? De alguém quebrar o pescoço? A pessoa quebrou o pescoço, o que acontece? Ela morre. Grande parte das pessoas que quebraram o pescoço, grande parte mesmo. Tem casos de pessoas que sobreviveram, mas tem casos de pessoas que morreram porque quebraram o pescoço. Porque é o osso principal, né, que também direciona também a coluna até a parte da cabeça, da célula da cabeça. Então, imagina só se uma pessoa não está sendo... Se acontece, como eu falo, nós estamos levando tudo para o mundo espiritual, né? Quando acontece alguma coisa com uma pessoa que ela perde o direcionamento da cabeça. Ela perdeu a direção do pescoço, o pescoço não consegue se orientar, né? Tem pessoas que sofrem acidente, que ela tem aqueles traumas, né? Que elas ficam, se não me engano, é o tetraplégica, é isso mesmo. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Que a pessoa perde o movimento do pescoço para baixo. É isso mesmo? Então, agora eu estou falando isso no âmbito espiritual agora. No âmbito espiritual. Primeiro, eu quero colocar várias situações aqui. Quantos relacionamentos são destruídos porque o homem ou a mulher, tem aquele ditado, perdeu a cabeça. O cara perdeu a cabeça, ele largou a família, ele largou a esposa, um relacionamento de 20 anos, porque ele teve um outro direcionamento. Ele perdeu a cabeça por uma situação, perdeu a cabeça por uma outra mulher, né? Quer dizer, faltou a direção. Ou até mesmo quantos relacionamentos o marido está dentro de casa, mas ora, ele trata a esposa bem, ora ele quer estar junto com a esposa, ora ele quer separar. Ele está sem direção, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que ele faz. Estou citando esses exemplos. Agora você quer ver um relacionamento que o esposo está dentro de casa, tudo normal. Só que é o seguinte, ele tem tanta coisa acontecendo ao redor dele, que se essa esposa não preocupar em blindar a direção desse marido, ele se perde. Ele se perde. Vou te dar um exemplo. Nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia. A economia, a nossa economia, não vou falar só do Brasil, não. Economia mundial toda abalada. Então, ora, esse esposo, ele não sabe se ele investe na bolsa ou se ele guarda o dinheiro ou se ele pode comprar agora. Ele está sem direção, ele está perdido, né? Pensa, é como você entrar no supermercado. Quem faz compra, eu, por exemplo, quem faz compra aqui em casa sou eu. Meu marido odeia fazer compra. Eu não sei se é porque a minha profissão, quando eu trabalhava, eu era compradora, né? E eu trabalhava como compradora no atacado inclusive de alimentos, bebida, limpeza. Então é uma coisa que eu sempre me identifiquei, eu sempre gosto, né? Sempre gostei de entrar no supermercado, de pegar um produto, ler o rótulo, né? Ver se é um produto que é marca própria, quem é que está fabricando, né? Mas quando a gente chega no supermercado, principalmente hoje em dia, você olha em cima das gôndolas, de cima a embaixo, tantas opções que tem. Você vai comprar um arroz, lógico, tem produtos que você já tem na sua cabeça, esse aqui, porque eu já conheço, você já tem essa referência. Mas tem determinados produtos, vamos falar pra gente que é mulher, você vai na seção de comprar shampoo, cara, são, assim, infinitas opções de shampoo para cabelo louro, para cabelo cacheado. E você fica o quê? Até sem direção, porque são muitas as opções. E tem hora que essas muitas opções, elas atrapalham a vida da pessoa. Ao invés de ajudar, ela acaba dificultando a vida da pessoa. Como eu disse aqui, eu dei um exemplo, eu até anotei alguns exemplos para me citar aqui para vocês. Igual eu falei aqui, a questão por exemplo, igual de um casal. Eu até anotei aqui, olha. Costuma ter atrito
porque o casal tem 1, 2 anos de casado. Ela quer ter filho, ele não quer. E ele fica sem direção, sem saber como que ele tem que fazer. Então, assim, nós todos precisamos ser dirigidos. Por que eu falei o pescoço, gente? Porque o pescoço é que mantém a cabeça no lugar certo. Ele mantém a cabeça no lugar certo, na reta certa. Você nunca viu uma cabeça, é difícil, só se for uma questão de anomalia, né? Uma pessoa que a cabeça ela é só do lado esquerdo ou só do lado direito. Não, a cabeça está sempre para frente, sempre te dando um direcionamento, né? Mas isso porque o pescoço assim permitiu, correto? E acontece muito, eu estou dando vários exemplos assim, mas eu quero citar bastante esse exemplo de até mesmo por causa de relacionamento. Existem também mulheres aqui que estão passando por situações dentro do relacionamento que ela tem que olhar pelo pescoço dela, sabe por quê? Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer. Como eu falei, tem muitas pessoas que me acompanham, né? Está num processo de restauração de casamento, ela está sem direção. Eu não sei, tem hora que eu penso que eu vou continuar orando pelo meu esposo, tem hora que aí eu olho para a direita, aí eu vejo o que está acontecendo aqui, que ele não está nem aí, mas a minha direção fala que eu tenho que persistir, que eu tenho que continuar, mas aí quando eu vejo uma outra situação, você entende? Nós temos que ter a direção. E quem é que dá essa direção? Quem conduz o nosso pescoço, que nos direciona aos caminhos corretos? O Espírito Santo de Deus. O homem que ele não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai errar. Ele vai errar. Engraçado que eu estava tomando banho e eu pedi a Deus, me dá uma orientação, Senhor Deus. Olha, na hora o Espírito Santo de Deus me falou de um homem que, dentro da palavra de Deus, que todos nós conhecemos a história. Todos nós, Sansão. A palavra de Deus fala assim que Sansão ele tinha o Espírito de Deus. Só que chegou um determinado tempo que o Espírito de Deus foi retirado de Sansão. E quando o Espírito de Deus foi retirado de Sansão, aí que ele perdeu totalmente o direcionamento. Sansão ficou sem direção. Ele foi seguindo a outros caminhos que fez ele perder a cabeça, literalmente fez ele perder a cabeça. Deus havia estabelecido um propósito para a vida daquele homem, uma direção, mas ele perdeu a cabeça, ele perdeu a direção, porque se deixou levar pelas muitas opções que tinha, e uma das opções era que aquilo que Deus não permitia para a vida dele casar com mulheres filisteias. E foi aonde ele foi destruído. E tem relacionamentos que são dessa forma. O marido perdeu a direção, perdeu a cabeça por outra mulher. A esposa, muitas das vezes, perdeu a direção, perdeu a cabeça por outro homem. Então, o direcionamento de Deus é que nós devemos orar sim, orar pelo pescoço sim. E é tão assim forte que dentro da palavra de Deus, eu queria que você, se você puder aí, abrir a sua palavra no livro de Provérbios, no capítulo 6, grava aí, 6, versículo 21, a partir do versículo 21. Aonde está o direcionamento para as nossas vidas? Aonde está o direcionamento? Para o nosso pescoço, para ele ser direcionado, para ele conduzir a nossa cabeça. A palavra de Deus diz o seguinte, Provérbios 6, versículo 21. Ata-os. Vamos começar a partir do 20? É melhor. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Sabe qual que é o direcionamento que
nós temos que pedir a Deus nos orientar e colocar, como diz a palavra aqui, olha, pendura-os no teu pescoço, sabe o quê? Os mandamentos, aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, aquilo que Deus estabeleceu para a vida do seu esposo. E é isso que o Espírito Santo vem falar comigo e com você nessa noite. Eu preciso, porque se você tem os mandamentos, se você tem a palavra de Deus, que é o direcionamento, qual é a possibilidade de você errar? Eu digo que é um manual de instrução do ser humano. Se a pessoa soubesse e se posicionasse nisso, o meu manual é o quê? A palavra, é o mandamento de Deus. É Ele que é o meu manual, por Ele que eu tenho que me direcionar, que o meu pescoço Ele tem que direcionar a minha cabeça. E aqui o próprio Deus diz para mim e para você, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço. O quê? Os mandamentos, os princípios de Deus. Os princípios de Deus. E é isso que nós vamos orar, é isso que nós vamos pedir a direção de Deus. Deus, nós precisamos, eu preciso, o meu esposo precisa, ele precisa da direção certa. Como eu disse aqui, no mundo que nós temos, que a gente está vivendo hoje, são infinitas as opções, gente. São infinitas as opções. Você vê que, infelizmente, dentro da palavra de Deus, nós temos... Boa noite, Antônio, seja bem-vindo, meu irmão. Nós temos direcionamento de Deus, por exemplo, para um marido, uma esposa, lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Mas hoje, infelizmente, as muitas vozes, sabe? As muitas vozes vão falando, tem pessoa que passa qualquer turbulência no casamento, qual que é a primeira opção que ela vê? Ela vê uma pessoa falando assim, se separou, arrumou uma outra pessoa, né? Aí ela acha que essa é a direção de Deus para a vida dela. Só que quando ela não age direcionado, quando o pescoço dela não direciona a cabeça dela para o centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? A pessoa trilha caminhos de morte. É como se, igual eu falei, quando a pessoa tem um acidente, quebra o pescoço, é fatal, é morte na certa. Aí, as infinitas orientações, eu vou ser bem clara, tá? Bem clara. Ah, pastora, mas o meu pastor falou assim que meu marido não tem jeito mesmo, eu posso separar e casar com outro. Quero dizer, esse não é o plano de Deus para a sua vida, não. E posso te falar, eu sou pastora e eu vou dizer para você, se direcione também pela palavra, principalmente pela palavra de Deus. Se Deus falou com o seu pastor, Deus ele pode falar e quer falar com você. Nós temos livre acesso à sala do trono. E nós precisamos ter intimidade com o Pai. Ter intimidade para entender quais são os princípios, quais são as verdades dele para a minha casa, para a minha família. Qual que é o direcionamento para o meu esposo. Como eu disse aqui, nesse âmbito que a gente está vivendo, as pessoas estão... Sabe, as pessoas estão sofrendo. Vamos falar de coisas do mundo natural. Em meio dessa pandemia, homens estão perdidos. Perderam seu emprego, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe se ele faz um bico ali, ele não sabe de onde que ele vai tirar o dinheiro para pagar aquela prestação. Gente, é tão assim, é algo que eu vou falar, mas é verdadeiro, porque... Existem casos de, às vezes, até homens honestos, mas eles ficam desesperados, perdem a cabeça. A gente já viu casos, a gente está cansado de ver que o homem estava desempregado, não tinha nada para dar para os filhos dentro de casa. Estou dando exemplo, tá, gente? Mas são coisas que acontecem. Aí o cara perde a cabeça, aí ele vai lá e rouba
um pacote de arroz no supermercado e é preso. A gente vê assim, a gente acha um absurdo ele ser preso porque roubou, porque foi matar a fome dos filhos. Tá, mas é a lei, é princípio. Mas onde está o erro nisso? O erro estava antes, porque ele estava sem direção, ele perdeu a cabeça. Ele não teve controle sobre a situação, sabe? Ele não teve o direcionamento de Deus. Então, por isso a importância de orar pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo. Estou citando vários exemplos aqui de coisas que realmente acontecem, gente. Realmente acontece. Agora, outra situação que eu coloquei aqui também, que é fundamental, você que está aqui me ouvindo nessa live, você que vai ouvir essa live depois, você orar pelo seu pescoço também. Porque a gente passa por situações que é o ditado popular, né? Que é de perder a cabeça. É de perder a cabeça. Aí você fica perdido sem saber o que você vai fazer, mas você precisa de... A sua cabeça ela tem que estar no lugar certo, tem que estar em cima do pescoço. E em cima do pescoço é a certeza, a garantia que ela está sendo direcionada por Deus. Para aquilo que Deus, assim, estabeleceu na sua vida. Um outro exemplo que eu quero dar para a gente aqui é o seguinte: nós sabemos que dentro da palavra de Deus, a palavra assim estabeleceu que o homem, ele é o cabeça da casa. O homem é o cabeça da casa, aquele que é o provedor, é aquele que as coisas que tem que estabelecer, a última palavra tem que ser a dele. Não é aquele ditado, a última palavra da minha mulher, quando eu falo assim, sim senhora, não, a última palavra tem que ser do homem, porque é uma questão de honra, até mesmo que o próprio Deus nos ensina, que a esposa deve ser submissa ao seu marido, né? Mas quantas das vezes a gente enfrenta isso? Eu estou falando uma coisa que eu enfrento, e tem esposo aqui que pode enfrentar isso com a esposa, né? Muitas das vezes o homem tem algumas situações que eles são meio assim, sabe, a visão deles assim, meio cabeça dura. E como que a gente faz? Você vai brigar com ele, tem hora que você fala uma coisa com ele, ele não te escuta. Aí o que acontece? Ele vai lá, toma uma decisão errada, né, sem direcionamento de Deus. Aí você vira na hora da briga e fala assim com ele: eu não te falei? Eu não falei que você fizesse isso? Eu falei que isso dá errado? Eu falei. Mas você quer matar um homem, é na hora de você falar isso. Você quer matar ele de raiva. Porque ele já está pé da vida, porque ele fez uma coisa que não deu certo. Aí ele fica pé da vida ao quadrado, porque você tinha falado e agora você está falando novamente com ele, né? Então, o que a gente tem que procurar? Nós temos que procurar a melhor forma de, quando a gente viver a situação, a gente agir da forma correta. Eu agir da forma correta. Sabe? Porque não adianta eu falar ali. O que adianta? Porque tem muitas situações que nós sabemos, no caso da esposa falando com o esposo, que eles não ouvem. Eles não ouvem. Aí você vai brigar, você vai chamar ele de teimoso, você vai só ampliar mais esse quadro de briga, de discussão, que vai levando aquilo que o diabo quer. Aí já começa aquele, assim, entre aspas, a gente tem aquele inferninho entre os dois, ali entra na família, mas por falta de sabedoria. E quando você ora a Deus, pede ao Senhor: Deus, Senhor, dá direcionamento ao meu esposo, ao pescoço dele, a cabeça, para que a cabeça dele seja direcionada segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor quer, Pai. Diz o ditado o seguinte, né? Eu falei até isso na outra live, eu falei o seguinte: olha, a gente fala assim que o homem, ele é realmente a cabeça, mas a mulher é o pescoço, e o pescoço direciona a cabeça para onde ela quer. Se você tiver sabedoria e discernimento, você vai direcionar a cabeça do seu marido para onde você quiser. Agora, nunca se esqueça, quando a gente está orando para isso, o para onde você quiser, não é para onde que convém a você, a satisfazer somente as suas vontades, mas primeiro
O direcionamento é aquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Amém? Então, esse é o direcionamento de hoje. Da gente orar e pedir. Assim como está dizendo aqui a palavra de Provérbios 6, capítulo 21. No 20 ele fala que os mandamentos do Senhor, tá? Os mandamentos, eles são o quê? Eles são a direção para a gente. A direção para a gente. E que nós deveríamos, aqui diz, atá-los perpetuamente no teu coração e pendurar no teu pescoço. Pendurar no teu pescoço. Para que o que? Você dirija a sua cabeça conforme os mandamentos do Senhor, os princípios da palavra de Deus. Amém? Eu quero dizer para você que está aqui na live agora, nesse momento, por mais que, pastor, eu estou orando, eu estou participando do propósito, só que eu estou, como a senhora disse, o meu pescoço ele está sem direção. Aí a minha cabeça ela está vagando, pastora. A minha cabeça está vagando, eu não sei o que eu vou fazer. Ou eu já fiz de tudo e não deu certo, pastor, então eu não sei. Então o direcionamento para você nessa noite é que você também venha orar pelo seu pescoço, para que Deus possa te direcionar a sua cabeça, a sua mente. Lembra que eu estou falando? Nós estamos colocando cada parte do corpo, consagrando cada parte do corpo, mas levando para o mundo espiritual. Porque tudo acontece primeiro no espiritual. Amém? E eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero orar, nós vamos orar nesse momento para que o seu esposo ele não seja direcionado pelas coisas do mundo ao redor dele. Que ele não fique perdido, sabe? Tem esposas aqui que o marido, ele está perdido. Ele está perdido. Ele não quer separar, e ao mesmo tempo, ele também não está aguentando viver, ele não está suportando essa situação que está dentro de casa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos direciona, vai direcionar o pescoço do seu esposo para o centro da vontade de Deus, para que ele não perca a cabeça, para que ele não morra. Porque se a gente toma decisões erradas, existem decisões que nos levam a caminho de morte. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E eu vou orar para cada um de vocês nesse momento. Eu sei que existem também pessoas que estão no propósito, estão orando às 23 horas, né? E nós vamos orar agora, mas às 23 horas você vai orar direcionando de novo, falando com o Senhor. Senhor, eu estabeleço o lugar do meu esposo, ele é o cabeça da casa, mas por muitas opções, muitas vezes o cabeça ele tem ficado perdido, Senhor. Mas eu sei que é o Senhor que vai direcionar o pescoço do meu esposo, que vai direcionar aquilo que ele precisa, se posicionar diante do Senhor, segundo a tua vontade. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. E outra coisa, não é a oração da pastora Lucinha que muda as coisas. Eu tenho fé. Eu tenho fé para mim e para você, não duvide. Mas Deus vai fazer conforme a tua fé. Lembra quando Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Então, é a tua fé, é você orar sem duvidar. Não importa o que o seu marido está fazendo, o que a sua esposa está fazendo. O que importa é que Deus pode e vai fazer na vida dele. É isso que importa. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Senhor, eu sou grata por a tua palavra.
Eu sou grata, Senhor Deus, por a palavra do Senhor que assim veio ser ministrada nos nossos corações, pelo direcionamento dessa palavra, Pai. Nós sabemos que cada esposo, cada homem é o cabeça, assim como o Senhor já havia estabelecido. Só que, Pai, devido a algumas circunstâncias, o cabeça ele fica perdido. Ele está perdido, Senhor Deus, e muitas vezes sem direção, Pai. Pai, sendo orientado, direcionado para caminhos que levam até a morte do homem natural, a morte do mundo espiritual. Mas em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, toma o controle do pescoço desse marido, para que a cabeça dele esteja no lugar aonde o Senhor estabeleceu. Para que a cabeça dessa esposa esteja no lugar assim onde que o Senhor estabeleceu, Senhor Deus. Que o pescoço deles possa ser dirigir a vida deles para o centro da tua vontade, Senhor Deus. Pai, toda artimanha, toda cilada que o inimigo às vezes arma, Pai, em nome de Jesus, tentando confundir, Pai, em nome de Jesus, as 1000 opções que o inimigo tenta colocar na direção dos teus filhos, sejam elas todas anuladas pelo poder da autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas que ele possa ser direcionado pelo Senhor, porque assim diz a tua palavra, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, e que nenhum caminho que não for o teu, Pai, nós não vamos conseguir chegar ao Pai, mas só através do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, estabelece isso na vida desse cônjuge, Pai, dessa esposa que aqui está orando, Pai, que ela está perdida, ela está sem direção, ela não sabe o que fazer. Para esse marido que está nessa live também orando pela esposa, pela casa, pela família, e ele não sabe como agir, ele não sabe como proceder. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa direcionar o pescoço desse homem, para que a cabeça dele possa ser segundo a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, porque somos convictos daquilo que nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir toda a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Quero dizer para você que está aqui me ouvindo, se você vai falar assim comigo, pastor, eu tenho só um pouquinho assim de fé. Quero dizer que eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Eu sei do Deus que eu sirvo. Eu sei do Deus que fez a minha vida. E sei que o amor dele é infinito, não muda. E eu sei que ele está fazendo, ele está trabalhando também na sua casa, na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo. Amém? Na sua vida, te transformando de dentro para fora. Amém? Gente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. A Fernanda, minha amiga. Fernanda, você só me dá um ok, tá? A Fernanda está aqui. O ano passado ela participou também da campanha, orando pelo esposo. E Deus fez uma transformação na vida dela. E eu falei assim, Fernanda, se a gente tiver oportunidade, entra na live, vamos dar uma palavrinha. E eu sei que vai edificar muito. E eu queria ver, Fê, você está disponível hoje? Ou a gente marca amanhã? Me responde. Me dá assim, você pode entrar? Manda aqui a solicitação para mim, que você já entra, já fala. Eu tenho certeza que vai edificar muito aqui. Sabe por quê? O meu testemunho, eu já sou assim, um testemunho vivo, gente. Mas assim, tem gente que quanto mais a gente ouvir os testemunhos, vai nos fortalecendo, vai nos edificando. Isso é importante para a minha vida, para a sua vida. Amém? A Fê falou que vai poder falar assim. Então, manda a solicitação aqui, Fê, que eu já vou colocar você aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, tá aqui. A primeira lá de cima, deixa eu ver aqui. Peraí. Vocês vão ouvir o testemunho de uma pessoa que participou o ano passado e orou e pela fé. Fê, manda de novo. Porque... Manda de novo para mim. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui. Enviar. Enviei. Eu sei que vai edificar muito você. Muito, muito. Ela é uma mulher de Deus. E assim como eu, passou por um problema. Ei, Fê, a paz. Boa noite. Seja bem-vinda.
Só que a gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Opa. Fê, a gente não está te ouvindo. Estou só te vendo, mas... Aí, ó. Saindo o áudio. Agora saiu, agora está Fiquei ótimo. o fone. Graças e paz, irmãs, tudo bem? Nossa. Tem irmãos também aqui, né? Tem sim. Irmãos também, então graça e paz, queridos irmãos. Eu vou resumir porque a gente tem pouco tempo, né, pastora? Ah, a gente tem uns 15 É, minutinhos aqui ainda. Eita, Glória. então tá bom. Então, desde 2015 eu estava passando por alguns problemas no meu casamento, mas até então estava aceitável, né? 2018 começou a ficar insuportável. Eu não faço parte da mesma igreja, sou de outra igreja, eu sentei com meu pastor, mas ele orientou certinho dentro da palavra, mas dentro de mim eu achava que não tinha jeito mais, que eu não amava mais, e ele também estava irredutível. Aí uma amiga minha, que é da igreja aí, que congrega com vocês, a Maria Helena, Olha, ela tá faz parte do cruzado. diaconato, ela Isso. pegou e mandou para mim. Ela estava participando das lives, ela estava acompanhando. E ela falou assim: Fernanda, eu vi uma live da pastora Lucinha falando sobre orar pelo pescoço do marido, justamente essa. Oh, E ela falou isso assim: é você forte. precisa ver essa live, porque é o que o seu marido precisa, porque a gente se conhece há muitos anos, então ela conhece bem meu esposo. E aí ela mandou para mim e eu assisti. Eu assisti, aquilo foi para nós dois, porque Glória a nós dois Deus. estávamos sem cabeça, né? Eu estava, né, só que eu já estava no período de oração, porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Amém. Então, eu não podia, dentro de mim, eu não podia separar, porque eu temia ao Senhor e eu precisava ter um aval dele, né? Por mais que o nosso casamento teve alguns problemas sérios, eu poderia ter o aval para separar, mas eu queria ter certeza se realmente era essa a vontade de Deus. Eu não queria fazer nada sendo desobediente. E aí, quando eu vi aquilo que você vai se analisar, porque a gente escuta, né? O interessante não é só ouvir, é analisar. Peraí, será que realmente é isso? E aí eu fui analisar e eu vi, peraí, não é só ele. E aí eu já vinha do período de oração, porque desde 2018, quando a gente entrou no auge do problema, nós dois começamos a orar. Nós dois começamos a ir para o monte e para o vale orar. Né? E aí, nesse momento, o Senhor começou a fazer de nós dois intercessores, mesmo nosso casamento estando na guerra que estava. E aí, no período que eu vi as lives, a gente estava separado dentro de casa. A gente estava separado e eu esperando uma resposta de Deus. E eu Meu orando. Deus. E aí veio essa resposta a hora. E aí eu ia e orava por ele. Aí eu assisti as outras lives. A partir daí eu comecei a acompanhar. E eu orando por ele. E aí o Senhor foi fazendo a obra. Eu fiz escola de intercessão. Continuei trabalhando, continuei orando, jejuando. Porque não adianta. A gente tem que orar, jejuar e praticar. E eu fui colocando em prática. Até a senhora falou ontem sobre, na sexta, sobre a boca. Eu era Isso. muito negativa, eu reclamava demais. Eu levantava de manhã reclamando dele, ia dormir reclamando dele. E aí o Senhor falou comigo assim: fecha a boca. E eu Isso. parei de reclamar. Parei de reclamar, parei de falar dele, parei de falar dos meninos. E comecei a ter uma postura mesmo. E aí, um belo dia, na metade de agosto, a gente tinha um plano assim: se Deus não restaurasse nosso casamento até dia 20 dia 30 de agosto, cada um ia embora. Ele ia embora e Isso. eu ia, né, me virar. E aí, quando foi no metade do mês de agosto, o Senhor restaurou. O Senhor trouxe um Glória a quebrantamento Deus. para mim e para ele. Nós dois conversamos, nós dois nos perdoamos, nós dois confessamos as nossas falhas. Quando foi em outubro, nós renovamos os nossos votos, né? Glória a E Deus. graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos bem, nós estamos firmes. Hoje nós estamos trabalhando para ajudar os jovens da nossa igreja. Nós temos trabalhado para ajudar outros casais, né? Então, assim, quando eu vi que a senhora voltou de novo com as lives, eu vi que realmente era de Deus. E a gente precisa fazer. É ouvir, meditar e praticar. Porque não Prática. adianta só ouvir e não fazer nada. Tem que praticar. Tem que se analisar, tem que se... A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. É, Quando a gente vai ao médico, o médico vai examinar, não é assim? é Ele verdade. olha o ouvido, olha a boca, olha como é que tá os nossos olhos. Então, não é só ouvir, é praticar, examinar
se examinar, realmente, e é verdadeiramente. Né? Não adianta eu falar assim, mas eu sou uma boa mulher. Não, eu tenho que me olhar mesmo, peraí. E eu fui percebendo que eu não era a mulher que eu pensava que eu era. Eu era uma mulher reclamona, rixosa, que a Bíblia fala, brigava por qualquer coisa, né? Você vai se analisando. Não tinha direção de Deus. E aí, à medida que a gente vai orando, não tem como. Quando você começa uma vida de oração, sua vida transforma. Não tem como você ser a mesma pessoa depois que você tem vida de oração. E olha, irmãs e irmãos, a gente identifica quem ora. É nítido quem ora. Não tem como você despistar para Deus. Deus, eu oro. Não, Deus vê. E eu vou falar com vocês. Quando você toma atitude, você começa mesmo a praticar, você analisa, se é verdadeiro com você mesmo. Não, Senhor, dessa maneira eu não quero ficar. Dessa maneira não dá. Né? Como diz uma música do Davi Sasser, né? Eu não tenho medo de sair marcado, desde que eu seja tocado e mudado. Eita, né? Então, quando a gente é tocado e mudado pelo Espírito Santo, acabou. Então, é onde o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, sim. Mas não é através nem da minha oração, nem da pastora Lucinha. Igual ela falou, eu tenho fé. Nós temos fé, mas você precisa ter uma atitude. Você precisa se levantar e começar a fazer aquilo que o Senhor colocou. Olha, gente, a gente nem se conhecia. Eu nem conhecia a pastora Lucinha. Eu, dentro da minha casa, vivendo um problema, Deus usou uma amiga minha para me trazer a direção. E eu buscava, Senhor, qual direção? Como que eu vou fazer? O que que eu faço? E foi específico. Foram orações específicas, né, com base bíblica. E Deus fez na minha vida. Transformou primeiro a mim e depois o meu marido. E não vou te falar que está perfeito, porque a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. É todo dia. De glória todo dia eu preciso estar orando, de glória em glória. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que a gente acha que está ok, que está tranquilo, mas precisa ser tratado. Né? E Deus vai tratando à medida que a gente vai subindo, vai elevando o nosso nível de fé, o nosso nível de relacionamento. Então, persevera, gente, porque Deus fala. A gente tem uma dificuldade, né, Fê? Principalmente a mulher. Eu falo muito porque é o seguinte, a gente tem que bater aqui, tem que colocar a cara assim e falar assim, olha, realmente, nós mulheres nós somos um pouco mais difíceis. Primeiro que nós somos movidas muito pelos sentimentos. E segundo que é o seguinte, a gente assumir erro é muito difícil. Por exemplo, se você se olha no espelho, eu quero que todo mundo pense não no mundo natural, eu estou falando no mundo espiritual. Se você se olha no espelho e você vê a sua imagem refletida, está tudo errado. Porque você realmente tem que olhar no espelho, no mundo espiritual, e ver a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Como que eu vejo a imagem e semelhança do Senhor Jesus? Por exemplo, eu estou sempre apta a perdoar o meu esposo, independente do que for. Independente do que for. Porque as pessoas... E olha, pastora, que interessante. Na minha igreja tem encontro com Deus. E no encontro com Deus, Deus falou comigo assim, porque Deus, ele mostra pra gente, né? Ele falou assim, olha, eu tive um câncer em 2015. Em 2015 foi diagnosticado, né? Eu fiz a cirurgia em 2016. E aí o Senhor me revelou, né? Não assim, não revelação das pessoas. O Senhor falou comigo, o câncer que você teve foi porque as suas emoções estavam desequilibradas pelo problema que você passou com seu marido. Olha só. Aí ele pegou e falou assim, o que que você quer? Aí eu falei, Senhor, eu quero separar. Isso no altar do Senhor, eu falei isso. E aí o Senhor falou comigo assim, então tá. Aí teve outras coisas lá, aí o Senhor vai trabalhando na sua vida, você vai tendo aquele encontro com Deus. E quando eu voltei para a última parte, o Senhor, no altar do Senhor eu falei assim, Senhor, mas o Senhor fez tantas coisas na minha vida, o Senhor fez tantas coisas, porque eu já tinha sido curada, eu já tinha trabalhado na minha vida, que eu falei assim, eu não posso não perdoar. Porque o Senhor me perdoou primeiro. Como que eu não vou perdoar? Então não é tanto uma questão, é também uma questão de você olhar para dentro de você e falar assim, poxa vida, Deus me perdoou, eu estou sendo ingrato. É uma questão de ingratidão também. Entendeu? Porque quando a gente casa, a gente sabe, alguns defeitos a gente sabe. Mas a gente tem que lembrar que nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Todos entendeu? nós. Aí eu decidi perdoar. Eu decidi seguir em frente. Entendeu? Não é fácil, não é fácil. Você sabe que não é fácil. Você já passou por isso, não é fácil. Não. Mas é gratificante quando você entende que você fez por gratidão, primeiramente ao Senhor.
Porque nós, quando Deus nos perdoou, nós não merecíamos. É verdade. Nós não merecíamos. Vamos ser sinceros e verdadeiros. Não. Então, eu era imperfeito e Deus me perdoou. Por que que eu não posso perdoar alguém imperfeito? É verdade. E aí Deus trouxe a cura, Deus trouxe a libertação. E uma coisa que a senhora falou que é muito importante, é um princípio que eu aprendi. É um princípio que se fala muito no mundo, mas eu vejo muito ele nas coisas de Deus. É o princípio da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida e pelos meus resultados. A gente tem que parar com essa mania porque nós temos, seres humanos, a mania desde Adão e Eva de jogar a culpa no outro. Não. E detalhe, eu tenho um filho, meu filho caçula tem 9 anos, eu ensino ele. Você é responsável pelas suas atitudes, pelos seus resultados. Então, nós temos que ser responsáveis. Espera aí, eu realmente estou sendo a mulher? Porque a gente sempre tem a mania de se fazer de vítima. É verdade. Ah, não, mas ele é o culpado. A pobre mas coitada, né? Foi ele que fez. Nossa, porque ele... Não! Nós temos que ser autorresponsáveis. Né? Ele errou, mas eu também posso errar. Quantas mulheres a gente vê que erra? Entendeu? Então a gente tem que mesmo parar de achar culpados, assumir a nossa responsabilidade e diante de Deus. O versículo que move a minha vida é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Não existe oração sem você se humilhar diante de Deus. Primeira coisa, quando eu dobro meu joelho para orar, eu falo: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo ao Senhor, eu me humilho debaixo da tua potente mão. Porque não tem oração, não tem intercessão, não tem relacionamento com Deus. Se você primeiro... Desculpa, traumação aqui. Se você primeiro não se rende, não se humilha. Então, se eu me humilho, eu vou ouvir o Espírito Santo me direcionar. Outra coisa, né? Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Então, quando você começa a se examinar, que igual a gente estava falando, igual o médico examina, né? Deixa eu ver seu ouvido. Começa a se analisar. Começa a ver o que você está fazendo de errado. Porque com certeza a gente... É o diagnóstico que vai mostrar, né? Verdadeiramente. Sim, o erro não justifica o dele. O nosso erro não justifica o dele. Não. Fato. Mas a gente precisa entender qual atitude nós estamos tomando com relação a isso. O erro dele não pode interferir no meu. Porque diante de Deus eu não vou poder falar com ele: ah, Senhor, mas ele me traiu, eu pequei, eu desviei porque meu marido me traiu. Não, são escolhas. A salvação é individual, entendeu? Então a gente precisa mesmo perseverar. Que nós possamos, dia após dia, perseverar em oração, porque o Senhor vai fazer. Vai, verdadeiramente. E faz mesmo, né? E eu sempre falo o seguinte, que eu tenho certeza, porque quando Deus faz a obra, Deus não faz a obra pela metade, Deus faz a obra completa, né? Eu tenho certeza que hoje, que vocês vivem hoje, com certeza tá melhor do que no início. Com certeza, com certeza. Porque a obra de Deus, igual eu falo, é completa, a palavra ela se cumpre, né? Igual eu falo assim, a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira, e nós temos que crer nisso, isso vai acontecer. E só vive isso quem decide perdoar. Quem decide perdoar. Isso é muito forte. Inclusive, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho isso também forte. As pessoas têm muita dificuldade, né, Fê, de perdoar. Como as pessoas têm dificuldade de perdoar? Com certeza. E eu acho que... E o perdão é uma chave, né? E isso perdão aí, é uma grande chave. E isso aí tem destruído muitos relacionamentos, muitos. Tanto por uma coisinha grande que a pessoa, vamos falar assim, tem gente que acha que é grande, uma traição é uma coisa, né, grande. E quanto uma coisinha pequena. A gente não está dando certo, porque ele é assim. Então a pessoa não tem aquela facilidade, aquela coisa no coração de perdoar. É igual você falou. Jesus fez tanto por nós, a gente não merecia. Foi uma graça verdadeiramente, a gente não merecia. E ele fez para nos ensinar, porque toda palavra é o quê? Para nos orientar, para nos ensinar, para nos exortar, para que a gente faça como ele fez, para que a gente viva como ele viveu, né? E as pessoas esquecem disso, porque às vezes é muito mais cômodo eu viver aquilo que é mais fácil para mim do que aquilo que é princípio de Deus, né? É muito mais cômodo. A carne, né? A carne, né? Mas em nome de Jesus, eu creio
creio que grandes coisas Deus vai fazer também a partir desse, Amém. mais uma vez, né? A partir dessa campanha que nós estamos fazendo. Porque eu falo assim, a gente fala campanha, gente, mas é direcionamento, é palavra, é Com certeza. ministrando, porque a palavra muda totalmente a nossa vida. Quando você deixa a palavra mudar, ela muda mesmo. Ela precisa de entrar e fazer diferença. E é isso que a gente tem colocado aqui. Fê, eu quero te agradecer de novo. Eu sei que esse testemunho vai alcançar muitos corações, igual a gente já colocou uma Amém. vez. E esse é o projeto Porque de é assim, né, Deus. pastora? A gente, quando a gente passa por uma luta, igual eu falei, né? Eu passei por um câncer também. A gente precisa entender que vale a pena. Por mais que seja dolorido, vale a pena. Principalmente quando você sabe que aquilo que Deus fez em você vai alcançar outro. É o propósito. Né? A gente passa as lutas, mas a gente entende, poxa, eu aprendi isso antes de eu passar pela luta do câncer, o Senhor falou comigo assim, dessa maneira. A maneira com que você entra na luta determina o tempo dela. Eita Se glória. você entra derrotado, a luta vai durar. É. Vai durar muito. Se Uhum. você entra confiante no Senhor, a luta é encurtada. O É Senhor te dá verdade. vitória, porque Ele sabe. Não adianta, não vou demorar muito com você. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, por quê? Né? Então, a maneira com que a gente entra vai determinar o tempo. E quando você entra sabendo que o seu testemunho, eu tenho muito disso, né? Que eu entro olhando o que Deus vai fazer lá na frente. Porque eu sei quem é meu Deus, eu sei que Ele vai fazer coisas grandes. Né? Antes eu Infinitamente estava mais. cega, perdida, né, sem direção. Mas quando o Senhor me levou nesse caminho de oração, de intercessão, eu vi que realmente é isso. Você entra na batalha, mas você já sabe da vitória, independente dela. Eita. Né? Então a gente precisa perseverar, olhar para o Verdade. autor e consumador da nossa fé. Ele vai dar vitória sim, mas a gente precisa fazer a nossa parte. É verdade. Né? A gente precisa ter atitude. Né? A senhora estava falando sobre incredulidade. Uhum. A nossa incredulidade, ela ofende a Deus. Se a minha fé agrada a Deus, a minha incredulidade, ela ofende a Deus. Então, nós precisamos ter fé, ser crentes, não incrédulos. Então, entra nessa luta pelo seu casamento, irmãos e irmãs, tendo certeza que o Senhor vai fazer. Não fica com aquela questão de, mas por que eu tenho que lutar? Não, luta independente. Luta independente, porque o Senhor vai te dar vitória. Outra coisa que eu falo muito, sabe, Fê? É aquela fé que vai oscilando. Hoje eu creio porque existe uma situação conveniente. Amanhã, de manhã, eu não estou crendo, porque teve uma outra situação que mudou tudo. E isso aí influencia demais, entendeu? Deus ele não quer que nós sejamos essa pessoa que hoje eu estou crendo, amanhã eu não estou crendo. E isso aí é que atrasa realmente o processo de restauração. Isso que aí que atrasa tudo. Então eu tenho que crer hoje. Tá caindo canivete amanhã, entendeu? Tá caindo, não estou vendo nada acontecer. Pelo contrário, tá tudo nublado, tá uma tempestade. Mas eu continuo crendo. Porque como a palavra de Deus diz, ó, eu sei quem tenho crido. Pronto, acabou. E outra coisa, né? A nossa fé não é por vista. Nós não somos guiados pelo que vemos. Exatamente. Nós somos guiados pela fé no Senhor. É verdade. Né? Aí é outro exemplo que eu gosto muito. Pedro, quando andou sobre as águas, ele viu a água, ele andou. Ele afundou. E aí Jesus vem e tira ele dali. Mas ele estava andando sobre as águas ali. A água é transparente. Né? Muitas vezes você não vai ver o que está acontecendo. Eu tenho algumas amigas que estão passando por problemas nos casamentos também. E eu falo, gente, vocês não têm que ver o que eles falam, não. E olha, pastora, aqui, isso é uma questão até de honra. Eu conheci uma mulher há 19 anos atrás. 19 anos atrás. Essa mulher, eu conheci ela, morava em São Paulo. O marido dela saiu de casa. Ele teve 2 filhos com uma outra mulher. Os filhos dela viraram meninos de rua. Essa mulher trabalhava em duas casas de família. Ela trabalhava, ela chegava em casa, ela passava na casa dela, ia para a Praça da Sé procurar os meninos, e de noite ia para o monte e ia para a igreja orar, e ela sempre buscando ao Senhor. No final de 3 anos, foram 3 anos essa luta, o Conselho Tutelar achou os filhos, entregou os filhos dela para ela. Quando ela chegou no Conselho Tutelar, o marido estava lá, pedindo ela perdão. E eles restauraram a família e ela criou os dela e os da outra.
Olha só. Olha que mulher guerreira. Então, assim, foi uma situação que eu vi, eu conheci a família, era uma família que eu almoçava na mesa deles. E eles estão juntos até hoje, têm netos, estão bem, né, juntos, graças a Deus. Mas ao nosso redor, Deus sempre deixa um testemunho. Deixa um Então testemunho. e olha, o marido dela falava na cara dela, eu não volto para você, eu vou pro inferno, mas eu não volto. E ela orava, e ela confiava no Senhor, e ela me contava isso. Ela me contou isso, e eu via ele assim, isso já depois de restaurado, e ele assim, oi, meu amorzinho, meu amorzinho. Então isso lá atrás foi um treinamento que Deus já me fez passar para eu entender essas coisas, né? A gente vê. Então, sempre ao nosso redor, a gente vai ter muito exemplo de casamento destruído, mas nós vamos ter muitos exemplos de casamentos restaurados. Eu escolho o exemplo do casamento restaurado. Aleluia. E você? Aleluia, exatamente isso. Exatamente isso, Fê. Fê, eu quero te agradecer de novo. Depois nós vamos marcar uma outra Eu que live. agradeço. Nós vamos abordar mais Amém. assuntos. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe Tá sua bom. vida. Amém. Continue abençoando. Estamos firmes juntas, tá bom? Beijo no seu Amém. coração. Amém, linda? Amém. Gratidão ao Senhor pela sua vida, Eita, pelo seu glória. ministério. Amém. Para mim, a senhora é um exemplo, né? Amém. Porque não foi. Eu me coloco no seu lugar e eu imagino que não foi fácil. Mas graças ao Senhor que tomou você pela mão e te guiou nesse caminho. Glória e te a deu a Deus. vitória. Eu tava falando Deus abençoe. Eu estava falando com uma amiga hoje. A gente estava falando assim, discutindo vários assuntos, estava no telefone. Aí a gente estava falando da pastora Joyce Meyer, que eu amo, amo. Amo as ministrações, amo os livros, né? Para quem não conhece, procura conhecer, que vai ser muito edificado. Aí a gente estava falando assim, gente, o tanto que aquela mulher sofreu, quem já ouviu o testemunho dela. Mas é o seguinte, olha o que é a Joyce Meyer hoje. Ela tinha que passar por tudo que ela passou para ela ter a experiência, para ela ter a bagagem que ela tem hoje, né? E isso acontece com nós, com a gente também, comigo, com você. Por quê? O Senhor, Ele quer que a gente possa amadurecer. Deus tem falado isso muito no meu coração. Nós precisamos de amadurecer a nossa fé. Amadurecer a nossa fé. Isso é tremendo. Exatamente. Né? Exatamente. Ô, gente, eu vou terminar a live também, porque já está passando da hora. Eu quero agradecer a todos vocês. Amanhã, né, Fê? Amanhã nós estamos de volta aqui, às 18 horas. Amanhã eu quero aproveitar esse gancho que a Fê falou aqui de perdão. Eu quero dar uma palavra sobre isso também. Então, amanhã às 18 horas nós estamos aqui, novamente. Quem quiser, como eu disse, me chama no direct, que eu tenho lá as orações e as referências bíblicas para cada parte do corpo. Os 30 dias que a gente fez a vez passada, eu tenho e envio para você no direct. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo, Fê. Em nome de Jesus, estamos firmes, tá? Beijo, linda. Beijo, Amém. gente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.